A quarta temporada de The Handmaid's Tale chegou ao fim na semana passada, com um final bastante surpreendente e, digamos, satisfatório. Muita gente gostou daquele final, inclusive eu, enfim, achei maravilhoso. Porém, a série ela terminou com várias perguntas ali em aberto e que provavelmente serão respondidas aí na próxima temporada, que por sinal já foi renovada, sim, The Handmaid's Tale já está oficialmente renovada na sua quinta temporada. Não sabemos ainda quando será lançada, lembrando que todas as temporadas de The Handmaid's Tale demoram bastante para ser feitas, então provavelmente deve sair lá no ano que vem e talvez no outro ano, enfim. Vamos aguardar aí. E o Bruce Miller, né, que é o criador da série, ele falou que tem planos para a série até a sua sexta temporada, mais ou menos, né? Então a gente pode esperar aí, além da quinta, mais pelo menos uma temporada. Bom, esse daqui é um dos vídeos mais pedidos no canal, que é sobre o futuro da série, se a série vai de fato ligar, né, o livro Os Testamentos, se vai seguir o livro. Enfim, aqui a gente vai tentar entender qual que é o rumo que a série está tomando. Eu já li os dois livros, o primeiro eu li quando lançou a primeira temporada, eu lia enquanto eu assistia a série, e o segundo, né, ele foi lançado em 2019, e eu li no ano passado, ele tá até aqui, e enfim, faz um tempinho que eu li, né, então assim, provavelmente eu não lembro de todos os detalhes, mas eu vou aqui discorrer os principais acontecimentos no livro, pra gente tentar entender aí o que vai acontecer na série. Então esse vídeo aqui, claro, terão spoilers tanto da série quanto dos livros. E é isso, se você não for inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, eu falo muito sobre filmes, sobre série, claro, sobre The Handmaid's Tale, se você gosta de tudo isso, tenho certeza que vai curtir meu canal. Também aproveita e me siga lá nas redes sociais, que é uma extensão aqui do canal, eu falo muito sobre cinema e séries lá também. Como todos sabem, The Handmaid's Tale é inspirado, não baseado, isso é muito importante a gente ressaltar, no livro O Conto da Aia, que é um livro da Margaret Atwood, lá de 1985, é um livro super antigo. Esse livro, inclusive, foi adaptado para um filme chamado A Decadência de uma Espécie, de 1990, e parece um filme assim super cult. Eu não assisti ainda, mas se vocês quiserem eu posso assistir e trazer um review aqui sobre ele, pra gente conversar um pouquinho sobre essa outra obra. Mas enfim, a Hulu comprou os direitos do livro e transformou ela na série The Handmaid's Tale. E muitos não sabem, mas os acontecimentos do livro vão até o final da primeira temporada de The Handmaid's Tale. O livro acaba exatamente no momento em que a June entra no carro e vai para um lugar desconhecido, e é quando acaba a primeira temporada. O interessante é que quando foram criar a série, eles chamaram a escritora do livro para justamente ajudar ali em todo o universo da história, e ela também fez uma participação especial na primeira temporada. Ela aparece ali rapidamente em um episódio como uma tia. E o primeiro livro, né, O Conto da Aia, para quem não leu, na verdade são os relatos da June que foram encontrados nos arquivos lá no Canadá, enquanto eles faziam uma pesquisa sobre Gilead, muitos anos após, né, o fim ali de Gilead. E o primeiro livro, né, ele tem uma pegada ali mais lenta e tal, mas ele tem muito detalhes sobre Gilead e também sobre os pensamentos da June. Quem tiver oportunidade e quiser ler, eu super indico, vale muito a pena. E aí, 34 anos depois, devido ao sucesso da série, a Margaret Atwood decidiu, né, fazer um outro livro, que é esse livro aqui, Os Testamentos. A Hulu rapidamente comprou os direitos desse livro aqui também, e muitos especulavam se seria uma nova série, né, ali ainda dentro do universo, ou se esse livro faria parte ainda de The Handmaid's Tale. Não tem nenhuma nota oficial falando sobre isso, mas eu acredito muito que o final da série vai se basear nesse livro. Eu não acredito que a série vai se basear fielmente no livro, nos acontecimentos do livro. Eu acho que muita coisa vai ser mudada, mas eu acho que sim, o rumo que a série vai tomar vai coincidir, na verdade, com o rumo de Os Testamentos. Bom, agora falando mais a fundo sobre o livro, ele se passa 15 anos depois dos acontecimentos lá do primeiro livro, né, da June entrando num carro e não sabendo para onde ela tá indo, que equivale, né, à primeira temporada. E dessa vez a June, ela não é a protagonista, ela mal aparece no livro, ela vai aparecer lá no finalzinho. Em vez dela, a gente tem três narradoras, três personagens principais, que são a tia Lídia, a Hannah e a Nicole, sim, as duas filhas da June. Por isso, tanta gente especula que as próximas duas temporadas, talvez o protagonismo da June seja deixado um pouco de lado para entrar mais a fundo na história das filhas dela, né? Uma lá em Gilead e a outra no Canadá. Mas o que está acontecendo nesse momento no livro? A Hannah está lá em Gilead, ou seja, a June não conseguiu tirar ela de lá. Ela cresceu, né? Ela está mais velha. Agora ela se chama Agnes
homens, isso já tinha sido mostrado na série, e ela continua sendo adotada, se eu não me engano não fica muito claro se são os Mackenzie ou se é uma outra família. O que a gente sabe é que ela tem uma mãe adotiva chamada Tabitha, que era uma mãe muito amorosa com ela e se dava super bem com a filha e tudo mais. Porém, essa mãe acaba morrendo e o seu esposo, né, o comandante, acaba se casando novamente e agora tendo uma nova esposa, que é muito ruim para Hannah. Ela não se lembra da June, e isso já está ficando bem claro na série, mas ela se lembra de um breve momento em que ela está correndo numa floresta de mãos dadas com uma mulher, que no caso é a June, mas ela não sabe quem é. E esse momento da Hannah é muito interessante no livro porque ela dá muitos detalhes sobre como é uma criança crescer em Gilead. E é muito bizarro toda a doutrina de Gilead, né? Na escola ela é ensinada a ser uma boa esposa e todas essas bizarrices que a gente vê na série, né? Só que é muito mais detalhado, as professoras dela são umas tias, né? E são super rígidas e tal. E, gente, pasmem, os próprios brinquedos das crianças são baseados em Gilead, ou seja, os bonecos são uma esposa, um comandante, as tias, e todas as brincadeiras ali envolvem as coisas que acontecem em Gilead até execução, sério. E o maior medo que a June tinha acaba acontecendo, porque as meninas, né, que crescem em Gilead, elas se casam muito cedo. A partir dos seus 14 anos, ela acaba sendo forçada a se casar com os comandantes. E é o que acaba acontecendo com a Hannah. Por ter uma madrasta muito má que quer se livrar logo da sua enteada, ela acaba forçando ali um casamento da Hannah com um comandante, que é um comandante chamado Jude. Esse comandante é bastante importante na trama, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas enfim, a Hannah ela acaba não querendo se casar e ela descobre, através da sua amiga Becca, que também é uma personagem muito importante na trama, que ela pode se livrar do casamento se tornando tia. Afinal, as tias não podem se casar e ao mesmo tempo fica ali em um alojamento estudando, ou seja, ela se livraria tanto do seu casamento quanto do lugar que ela estava morando ali com aquela madrasta ruim. Então, com a ajuda da tia Lydia, a Hannah acaba se tornando uma tia, sim. Já a outra narradora da história é a Nicole, que está lá no Canadá. Agora ela não é mais a bebê Nicole, e sim é uma adolescente. E detalhe, ela foi adotada por um casal que diz, né, pra ela, que mente pra ela que são os pais dela. Ou seja, a gente sabe que a June ela não fica com a Nicole e também o Luke não vai ficar com a Nicole, ela vai parar nas mãos de um outro casal. Esse final da quarta temporada deixou muita gente com a pulga atrás da orelha, porque a June estava tendo um momento ali com a Nicole e diz que vai embora ali, só quer mais 5 minutos com a sua filha. Pareceu muito ali que seria uma despedida com a menina. Então a gente pode concluir que de repente ela não vai mais ver a filha dela, e que também o Luke decide não ficar com a Nicole e ela acaba sendo adotada por uma outra família. Mas no livro, o fato de ela ir morar com outra família é justificado porque ela pode fugir de Gilead, né? Gilead ainda tá com a Nicole no mapa, né? Quer pegar ela de volta, então ela estando em uma outra família com um outro nome, ela fica ali disfarçada, mas ela não sabe de nada também. Tanto que mudam o nome dela para Daisy, ou seja, não é mais Nicole e também não é Holly como a June queria. Agora ela tem um outro nome chamado Daisy. O curioso é que nessa quarta temporada aparece uma personagem chamada Daisy, que é aquela mulher lá na casa de Jezebel que ajuda a June a matar aqueles comandantes. Inclusive, esse momento da série eu achei bastante jogado, assim. Eu acho que eles não trabalharam tanto, porque eles deram a entender ali um pouquinho do Mayday e aí depois não aparece mais nada. Mas enfim, eu acredito que foi só uma coincidência, não tem nenhuma ligação com a Nicole. Bom, tudo muda na vida da Nicole ou da Daisy quando os seus pais são assassinados por Gilead. Então ela é acolhida pelo grupo do Mayday, que explica tudo pra ela, que os pais dela não são os pais dela de verdade, que a mãe dela é a June e que, na verdade, ela é a bebê Nicole. Lembrando que no livro, a bebê Nicole, ela é muito famosa porque ela foi a primeira bebê a ser sequestrada de Gilead, então ela se tornou meio que um símbolo ali da procura por crianças em Gilead, então ela é uma criança muito famosa. Além de famosa, ela também é muito preciosa para Gilead, Gilead quer pôr as mãos nela a qualquer custo. Mas enfim, em alguns momentos ali da Nicole no Mayday, eles revelam para ela que ela precisa fazer parte de um plano que pode acabar com Gilead. E ela precisa ser muito corajosa para isso. E é aí que a gente entra na terceira narradora da história, que é a tia Lydia. Muitos não sabem, mas quem acaba com Gilead é a própria tia Lydia, que acaba se revoltando ali com Gilead em algum momento. Há uma especulação de que o grande pontapé disso seria
a morte ou algo acontecer com a Janine. Afinal, a tia Lídia tem um apreço ali muito grande pela Janine e quer defender a Janine, então algo pode acontecer com ela e faz com que desencadeie ali um desgosto gigantesco da tia Lídia por Gilead, fazendo com que ela queira destruir tudo. Eu acredito que nessa temporada a série já deu alguns indícios de que a tia Lídia pode mudar de lado, em vários momentos, e são momentos assim muito sutis. Por exemplo, no terceiro episódio da quarta temporada, quando a June está sendo torturada, a tia Lídia vai fazer um tricô ali no corredor e ela acaba errando o ponto do tricô. E isso pode não parecer nada, mas pode ser muito simbólico, né? Pode significar que ali ela estava sabendo fazer tudo até aquele momento e a partir dali nem tricô direito ela consegue fazer. Outra cena também que pode indicar muito bem a traição, né? Traição da tia Lídia por Gilead é aquele momento em que estão todas as tias reunidas como se fossem na Santa Ceia. Lembrando que na Bíblia a Santa Ceia significa traição, né? Afinal, é quando Jesus fala que Judas vai trair ele e tudo mais. Eu posso estar meio que viajando, mas eu acho que a série ela nunca dá um ponto sem nó. Ela às vezes nos joga muita informação ali que talvez a gente não pegue tudo. Comenta aqui embaixo o que você acha desses momentos aí que aconteceram envolvendo a tia Lídia nessa quarta temporada. Mas enfim, qual que é o plano da tia Lídia? Ela quer que a Nicole vá para Gilead para pegar arquivos que podem destruir, que vão destruir, na verdade, Gilead e volte para o Canadá com todos esses arquivos. E precisa ser a Nicole. Então o Mayday acaba convencendo a Nicole a entrar nesse jogo aí super perigoso. E como que ela entra em Gilead, né? A gente já viu como a galera sai de Gilead, mas também não é tão fácil entrar lá. Em um determinado momento na história, Gilead começa a recrutar mulheres para entrar lá. E para isso são mandados voluntários para países vizinhos, como o Canadá, por exemplo, para recrutar essas mulheres. Geralmente são garotas voluntárias chamadas pérolas, que são meninas de Gilead que vão para esses outros países convencer geralmente mulheres em situação de rua uma vida melhor, sabe? Abrigo, comida e tudo mais, prometendo muita coisa que tem em Gilead. Só que na verdade não é, né? Uma ditadura e tudo mais, mas elas tentam convencer essas mulheres a entrar lá. Então o plano do Mayday é fazer com que a Nicole seja recrutada por essas pérolas para entrar em Gilead. Acaba dando certo e ela vai lá pro Ardua Hall, onde a tia Lídia está, para fazer um treinamento como Aya. Ou se é para ser como tia, eu não lembro muito bem se o treinamento é para ser Aya ou para ser como tia. Se você lê o livro, comenta aqui embaixo qual que é a verdade. Mas então, o Ardua Hall nada mais é do que aquele lugar onde a gente viu já na quarta temporada da tia Lídia fazendo esteira, que tem todas as tias ali em um momento de lazer. É naquele lugar que vivem as tias, né, chamado Ardua Hall. Também é o mesmo lugar em que a Hannah está, né, morando. E aí, em um determinado momento do livro, ela reúne a Hannah e a Nicole e fala que elas são irmãs e também fala sobre o plano, né, de elas saírem de Gilead com todas aquelas informações. E um grande personagem nessa história é o comandante Jude, né? Como eu falei, é aquele comandante que tentou se casar com a Hannah. Ele é um comandante de alta patente, o que significa que de repente o comandante Joseph vai perder o seu poder e vai entrar esse novo comandante. Ele é conhecido na história por se casar muitas vezes e a maioria dessas esposas que ele teve eram muito jovens e acabavam morrendo ali misteriosamente. Esse foi um dos motivos também da Hannah não querer se casar com ele. Enfim, em vários momentos no livro ele tem várias conversas com a tia Lídia, ele pede a opinião dela, só que a gente já sabe que ela está traindo ele ali, ela está agindo, né, pelas costas dele, o que pode muito bem já estar acontecendo aí na série e a gente não vê, porque a gente não tem a perspectiva da tia Lídia ainda. Lembrando que há uma forte união entre a tia Lídia e o comandante Joseph, mas a gente não sabe até que ponto ali um pode confiar no outro. Outros personagens que também são fortes no segundo livro são de outras tias. A gente já viu na série que introduziram a tia Ruth e no segundo livro há algumas tias que disputam ali o poder com a tia Lídia. Uma tenta puxar o tapete da outra, mas a gente sabe que a tia Lídia tem várias artimanhas ali que consegue estar sempre um passo à frente delas. Por outro lado, há outros personagens que não aparecem no segundo livro, que são a Serena, que ela não aparece, e também o Nick, né? Eles não estão no segundo livro, o que significa que eles podem ser descartados a qualquer momento. De repente, essa quinta temporada pode ser
a última temporada para esses personagens se a série seguir o livro de fato. E aí você me pergunta, Caco, onde está a June no meio disso tudo no livro? A June, ela é meio que a chefona do Mayday agora. Ela está fazendo parte da resistência. Dizem que ela está no Canadá, mas ela não aparece, ela não vai ver a filha dela, ela simplesmente some. Ela vai aparecer mais no finalzinho do livro. Isso nos leva a pensar qual que vai ser a decisão que a June vai tomar ali no começo da quinta temporada, né? No final, a gente viu toda aquela cena de ela falando que vai embora. Muita gente está especulando que ela não vai ser presa pelo que ela fez com o Fred, e sim que ela vai fazer parte da resistência. Ela vai se unir ao Mayday para lutar contra a Gilead. De repente ela pode se unir àquelas 22 mulheres que foram de Gilead para o Canadá, né, que trocaram com o Fred. São mulheres da resistência, são mulheres que sabem muita coisa sobre Gilead e também sobre o Mayday. Ela pode se unir a essas mulheres ali para tentar lutar. O fato é que eu acredito que a série não vai deixar a June de lado. Não vai, porque a Elizabeth Moss, ela é a cara de The Handmaid's Tale. Se todo o sucesso que a série fez, eu acredito que é muito por causa dela. Então eu duvido muito que essa personagem e essa atriz saia da história em algum momento. Eu acho que pode sim dividir o protagonismo, a gente pode acompanhar sim as duas filhas dela e a tia Lydia, mas sem deixar de acompanhar o que ela está fazendo também, porque é muito importante para a história. Então, na minha teoria, eu acho que a quinta temporada ela pode dar um salto temporal, mais ou menos ali de alguns anos, para que as suas filhas estejam maiores, estejam adolescentes. Inclusive, eu acho que eles vão até utilizar a mesma atriz que faz a Hannah e vão colocar uma outra atriz ali para fazer a Nicole. E a gente vai ver ali como está a Gilead muitos anos depois. Então, eu acho que essa quinta temporada vai ser muito importante porque a gente vai acompanhar todo esse salto temporal que vai ligar com o livro. Há outros personagens que estão nessa história que a gente também quer muito saber o final, que é o da Janine, que ela está lá com a tia Lydia, né, no Ardua Hall, e também a Esther, né, que acabou se tornando Aya. Muita gente está especulando também que ela pode ter se tornado Aya do Nick, afinal o Nick está casado novamente. Só que eu não sei se isso pode acontecer, seria realmente um negócio ali muito surpreendente. Bom, eu acho os roteiristas da série muito competentes e eu acredito que eles vão aproveitar ao máximo o segundo livro, tirar muitas informações importantes para que a história não perca a graça, para que a história ainda seja muito boa. Afinal, eu tenho algumas críticas a esse segundo livro. Eu achei o final bastante apressado, bastante corrido, e também a personagem da Nicole pouco trabalhada. Eu acho que também a Margaret Atwood, né, deveria ter dado um pouquinho mais de atenção para a personagem da Nicole, diferente da Hannah e também da tia Lydia, que foram muito bem trabalhadas no livro. Eu acho que a série, ela pode sim ainda tomar esse rumo que o livro tomou, mas que de repente vai usar outras ferramentas aí para compor essa história e fazer realmente um final épico. A gente viu aí o que eles são capazes, né? Só o final dessa quarta temporada mostrou que eles são capazes de fazer um negócio realmente muito bom. Eu só espero que a série não se arraste tanto, que acabe na quinta ou na sexta temporada no máximo e não fique aquela série muito longa que fica tentando, sabe, encher linguiça e tudo mais. Eu espero de verdade que eles saibam terminar, porque sério, seria uma pena. Toda a trajetória dessa série é incrível, acabar de um jeito ruim. Então é isso, esses foram os meus comentários sobre o futuro da série e também um pouco sobre o livro. Lembrando, gente, faz um tempinho que eu li, eu não lembro de todos os detalhes, então se você leu aí recentemente e lembra de mais coisa, pode comentar aqui embaixo, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. E é isso, comentem também o que vocês acham de tudo isso, que rumo que vocês acham que a série vai tomar, se vocês gostariam que tivesse esse final, né, da tia Lydia acabando com Gilead, através das duas filhas da June, né? Enfim, comenta muito aqui embaixo, vamos conversar. Deixa o like aí no vídeo que vai me ajudar muito, compartilha para geral que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima, tchau!